momento que a gente tinha vontade de desistir. Levo 7 tiros. Mas ali é que foi difícil. Já tomei no queixo, né? Fala, família promessista! Como é que vocês estão? Ó, tá começando aqui um novo podcast, o meu, o seu, o nosso podcast promessista, de toda sexta-feira, às 7 horas da noite. Vocês devem estar achando estranho, né? Que tem uma pessoa diferente aqui, que vocês nunca veem praticamente no programa, porque hoje o entrevistado da noite vai ser o nosso pastor Jefferson, o âncora que fica aqui toda noite entrevistando os pastores, toda sexta-feira. E aí, pastor? Fala aí, mano. Tudo bem? Tudo bem. Muito bom ter você aqui nessa sexta-feira. Foi tranquila a viagem? Tranquilo, tudo de boa? Para quem não sabe, a gente está gravando esse programa, então esse programa é gravado. Mas né, o Jefferson, ele vem toda sexta-feira nos programas ao vivo. Ele vinha lá da região dos Lagos para poder gravar. Então, muito bom ter você aqui, cara. Muito tá bom, mano. Tô nervoso. Tá nervoso, né? Eu sei que você tá nervoso, né? É outra experiência, né? A cadeira é diferente, tudo diferente. O microfone é diferente, o ângulo é diferente. Você fica mais feio nesse lado. O cérebro tá até difícil de entender. Mas então, cara, vamos começar. Eu te conheço já tem um tempinho, né? Mas assim, eu não conheço a sua história, não sei como você começou no chamado pastoral e tal. Então, você veio de onde? Você nasceu aonde? Como é que foi a sua caminhada da igreja? Eu sou de Mesquita mesmo, né? E a minha caminhada, ela começa bem antes da Igreja da Promessa, né? Bem antes não, né? Um pouco antes da Igreja da Promessa. Mas ela começa bem no início da minha vida. Meu pai era forrozeiro, né? Tocava forró, sempre gostou de cantar e de tocar. Tocar não tanto, mas cantava, ele era o forte que ele queria. Sempre compôs, né? Ele fazia lá os forrozinhos dele lá. Minha mãe católica, nasceu católica. Viemos de uma família católica, né? Da minha mãe. Meu pai não tinha assim uma chamada religiosa. O catolicismo normal, né? Que todo mundo era católico, né? Uhum. Quem não tinha religião sempre foi católico. E aí se chamava de católico, né? E aí, mas minha tia me levava para a igreja. Minha tia me levava na Universal. E de criancinha, ela me levava e eu ali, né, tinha algo diferente que todo mundo fala, né? Que ela falava, né? E, enfim, um belo dia eu fui numa igreja, acho que foi numa assembleia, se não me engano, e eu voltei chamando meus pais para ir na igreja. Uhum. Desde criança, com esse processo da minha tia me levar na igreja, eles não podiam passar na frente de uma igreja. Era qualquer igreja. Se eu visse que é uma igreja, eu queria que entrar. E não importava se a igreja estava fechada, aberta, se tinha rua, se não tinha. Você só queria estar lá dentro. Queria entrar. E aí, quando eles viam que tinha uma igreja naquela rua, eles davam a volta, às vezes, pela outra rua, para eu não chorar e tal. Criança, cara. Uhum. E com 3 anos e meio de idade, 3 anos e 6 meses, mais ou menos, eu fui numa igreja e cheguei muito, pelo que meus pais contavam, né? Que é claro que eu não lembro. Foi na igreja com a sua tia? Isso. Uhum. Aí eu cheguei e falei, pai, vocês precisam ir na igreja, e tal. Aí meu pai vira para minha mãe e fala, vamos logo para esse menino sossegar, perturbar o juízo. Vamos lá. Não parou até hoje, mas tudo bem. Esse menino está lá. Pode ser. E aí eles resolveram ir. Então, eles entraram pela primeira vez na Assembleia de Deus e foram indo. Eles nunca aceitaram Jesus assim, eu aceito Jesus, me converto. Não. Eles foram indo na igreja, e minha mãe acendia as velinhas dela lá, né, que ela falava que acendia a vela para as almas. Ela tinha dificuldade, se ela esquecesse de acender vela lá e tal, ela às vezes não conseguia dormir, cara. Então, era uma situação nesse nível. E meu pai é aquele forrozeiro, que gostava de beber, não era bebum, ele bebia ali normal, como qualquer nordestino, né? Que tem a cultura ali nordestina e tem esse jeito. Aí ele e os compadres e as comadres se reuniam ali. Eu me lembro, poucas vezes, é claro, da minha lembrança, fica assim, as pessoas lá em casa, né? Pessoas conhecidas, a família, indo lá para beber e tal, e até falava, né, que quando eu crescer eu queria beber igual meu pai. Mas meu pai sempre foi comedido, sempre foi consciente, né? Mas, enfim, e aí eles entraram para a igreja.
Quando eu tinha uns 3 anos e meio, que eles passaram a fazer parte de uma igreja, a congregar. E chegou um determinado momento onde um amigo do meu pai, que era da Promessa, Sim. ele, conversando com meu pai, ele fala, mas você precisa acreditar no sábado, você precisa acreditar na abstinência, que é a base, né, da Igreja da Promessa. Então, nesse tempo, vocês só iam, né? Só frequentavam. Só frequentavam. Não eram membros, nada disso. Eu poderia até dizer que já era membro, né? Porque eles só começaram na verdade, na Assembleia de Deus, a gente só começa a congregar. A gente não chega, talvez, a ser um membro, não. Entendeu? Não. É porque na minha ideia, membro é quando você já começa a acreditar naquilo que a igreja te diz, na doutrina da igreja, né? Eu acho que a princípio não tinha nada nessa linha, não. Acho que a princípio eles só iam no culto. Entendi. Né? E aí, quando esse irmão, meu Elcio, chega pro meu pai e fala para ele sobre o sábado, sobre abstinência, essas coisas, meu pai fala, eu só acredito vendo. Eu só acredito se estiver escrito na Bíblia. Eu sempre pensei, ele falando, né? Eu sempre pensei que se eu tivesse que ser crente um dia, eu tinha que ser crente de verdade. Então, se eu tenho que acreditar em alguma coisa, tem que estar escrito na Bíblia. E aí, o irmão mostra para ele. Eu acho que ele não precisou nem de muitos argumentos assim. Ele chegou e mostrou para o meu pai, e o meu pai falou, então vamos para lá. E aí meu pai e minha mãe passamos a congregar já na igreja em Mesquita. Né? Eu sempre morei ali em Mesquita, né? Enfim. E aí passamos a congregar na igreja em Mesquita, e eu cresci ali na igreja em Mesquita. Na época, se eu não estiver enganado, era o pastor Valmir, que era o pastor da igreja. Caramba. Na época. Muito tempo. Eu lembro do pastor Faz pouco tempo. Fiz 20 anos, faz muito tempo. Tá com essa carinha aí, vai enganar quem? Mas aí, então, você começa a congregar ali criança, quantos anos, mais ou menos, você lembra? Uns 4 anos, talvez, uns 3 anos e pouquinho, quase 4 anos, né? Porque com 3 anos e meio eles começaram a ir na igreja e, mais ou menos, nesse meio tempo aí, eles passaram a fazer parte ali da Igreja da Promessa. E, assim, na minha memória, né, eu me lembro sempre de você muito ativo na igreja, né? Assim, já mais na parte da adolescência, ou então na juventude ali. Como é que você tá ali na igreja, você começa a interagir começa a acreditar, né, na doutrina e tudo mais, começa a participar do grupo de louvor, que eu lembro de você cantando e tal. Você já tinha uma perspectiva de ser pastor nessa época? Porque eu lembro de você falando nos podcasts antigos, que tinha uma irmãzinha que sempre falava que você ia ser pastor, queria te ver como pastor. Então, você já tinha essa visão de querer ser pastor, esse desejo? Então, desde pequeno, a igreja assim, abraçou a gente ali de uma forma muito legal, né? Eu sempre me senti... a Igreja de Mesquita sempre foi uma família para mim, né? Porque foi onde eu cresci, aprendi, amadureci ali um pouco, né? Não amadureci totalmente, mas amadureci um pouco. Mas, assim, todo mundo ali teve uma participação no meu crescimento. E meu pai, muito incisivo, muito forte, assim, né, na fala, na decisão, no jeito que tinha que ser e tudo mais, ali serviu como a base toda da minha vida, ela está ali. A história da minha vida, a maior parte da minha vida e da construção de quem eu sou, ele está ali, né? E a irmã Lina, desde pequenininho, desde que eu era garotinho, que eu entrei na igreja, ela chamava de meu pastorzinho, meu pastorzinho, meu pastorzinho, e fui crescendo, ela me chamando de meu pastorzinho, né? Tanto que, já adiantando aqui, falando sobre o pastorado, quando eu chego próximo ali, que eu estou vendo que já não tinha mais para onde correr, né? Que já era um propósito de Deus que isso acontecesse, na minha cabeça eu pensava, antes disso acontecer, eu já pensava ali, falei, poxa, a irmã Lina vai morrer e não vai me ver pastor. Tadinha da irmã. O meu pensamento era esse, a irmã já estava velhinha, cara. E eu falei, a irmã vai morrer e não vai me ver pastor. E aí, de repente, acontece de uma forma até meio que rápida, eu acredito, eu penso, né? Que é inesperado. Aí, de repente, a irmã consegue ainda me ver alcançar. E eu acho que ela chega a me ver como pastor. Eu acho que ela já alcançou, sim, eu chegar pastor, mas talvez não me ver, me encontrar, conseguir encontrar comigo. Só de saber, né? Ela me encontrou quando eu era o irmão titular, né? Que eu falo que eu sou o primeiro irmão titular da igreja. Não podia ser pastor, não podia ser missionário, não podia ser obreiro, mas era responsável por uma igreja, né? Mas, enfim, então essa irmã sempre falou.
Os irmãos sempre me trataram muito bem, de casa e tal, e isso foi influenciando na minha vida. Eu nunca fui um líder na igreja, assim, eu fui líder do jovem uma vez, e o restante, em Mesquita, eu só fui líder dos jovens uma vez. O restante eu só era, antes era departamento, né? Então Sim. você tinha a diretoria ali do departamento, jovem, por exemplo, e eu só compunha ajudando de alguma outra forma, mas nunca como líder. Uma vez só que isso aconteceu, durante um ano só. Na maioria das vezes eu sempre estive envolvido. Aham. A minha visão na igreja, ela vai começar a ter uma visão de trabalhar mais ativamente na igreja, ela vai começar quando a igreja compra uma mesa de som nova, e essa mesa eu quis conhecer, eu queria aprender a mexer. Falei, não, eu queria aprender. Não é a visão que a gente talvez tenha hoje sobre a questão do som e tal, mas eu queria ajudar de alguma forma, e eu vi, como chegou a mesa nova, eu vi ali uma oportunidade de contribuir e ajudar de alguma forma. Já cantava, tinha um coralzinho lá que a gente cantava, que era o grupo Reviver, tinha o grupo dos adolescentes, ali, das crianças, que a gente já fazia alguma coisinha, mas não era nada ativo na igreja, como o Ministério de Louvor, por exemplo. Uhum. Então, apesar de você, por exemplo, falar de que me ver cantando, eu só começo a cantar mesmo mais na frente, muito mais na frente. Muito mais na frente, né? Porque a princípio eu começo ali na mesa, aí tem um projetor ali e tal, e depois eu vou passar a aprender a tocar guitarra. E aí é quando eu começo na equipe de louvor. Na equipe de louvor. Eu começo a aprender a tocar instrumento, aí eu ganho umas influências de fora, de outras igrejas, que meu pai também se relacionava muito com outras igrejas. A gente tinha uma caravana, chamava Caravana da Bênção, que era um grupo de irmãos de várias denominações, era Nova Vida, Batista, Assembleiano, era tudo misturado, pentecostal com não pentecostal, mas estava todo mundo junto ali num propósito de ajudar uma igreja, ajudar um grupo e fazer um ar livre. Meu pai tinha, até próximo, antes de morrer, meu pai ainda estava fazendo, foi para Minas, foi para outro estado, o irmão levava ele justamente nessa linha de trabalho. Uhum. E, enfim, isso foi me influenciando e eu fui crescendo. Na igreja foi surgindo as oportunidades e a gente foi entrando ali na equipe de louvor, até que o Wellington ali, com o filho do pastor Ismael, fomos formando ali um grupo, né? Tinha o Fabinho, tinha outras pessoas, e aí a equipe de louvor foi ganhando uma forma mais consistente. A princípio era só um violão, a guitarra com o pessoal cantando, aí depois o pastor Ismael consegue acrescentar a bateria, que não tinha, né? E aí foi amadurecendo nessa linha da parte musical da igreja. Mas nunca com a visão de um dia chegar a ser pastor, né? Jamais. Pastor, de maneira nenhuma. Na verdade, eu sempre tive dificuldade para me tornar um líder em algum ministério, em alguma coisa. Porque sempre não me achei capaz de estar lá. Quando eu tive a experiência do Ministério Jovem, eu já passei a fortalecer um pouco mais daquilo que eu pensava. Foi uma época boa, maneira, que a gente viveu ali com os jovens, né? A gente fazia culto às sextas-feiras, cara, era toda sexta-feira, só jovem a gente fazendo culto ali. Uhum. E era uma pegada assim, tipo, que a igreja nunca tinha feito. Então, o jovem, era só jovem mesmo, era o culto, literalmente o culto jovem, feito por jovens. A igreja tinha, né, bastante jovem, né? E nessa participativos também. E nessa época a igreja de Mesquita, ela deu um boom de jovem, assim, muito grande. Mas jovens ali da região Da região mesmo, do local mesmo. Então a igreja deu um levante muito grande de número de jovens. Aí o Ismael não pensou duas vezes, né, e botou a gente tá indo, função, mano, né? vai, entendeu? Nunca travou, ele aproveitou uma boa oportunidade e a gente aproveitou também essa oportunidade para a gente crescer. Uhum. Então a gente foi ganhando um pouco de mais de maturidade. Uma coisa que eu sei que você não vai perguntar, mas eu vou falar porque eu acho que é válido, é uma experiência que eu tive e que hoje, por exemplo, faz muita diferença para mim, é que para sentar aí para me apresentar aqui o podcast, eu tenho comigo uma experiência que eu vivi mais ou menos nessa época. A gente começou um programa no rádio. Eu sei que eu assisto os podcasts, gente. Eu assisto. Eu já ouvi ele falando sobre esse programa de rádio. Nós nos juntamos, era o Miltinho, o filho do pastor Cláudio Garcia,
né? Que tá lá em São Paulo hoje, né? O Fabiano, que era da igreja de São João, de Meriti, e eu. Nós, de repente, deu um estalo doido aí, que acho que até doeu na cabeça de alguém, e aí nós resolvemos fazer um programa no rádio. Chamava programa evangélico. Promessa Jovem. Legal, interessante. A gente fazia ali era Mesquita, rádio, era uma rádio local, e a gente fazia um programa ali de 1 hora. E fomos com cara e a coragem, a gente operava, inclusive, operava lá a parte da sonora, a gente gravou vinheta. Pô, maneiro. Tinha umas paradas maneiras, cara. Legal. Tem até umas gravações por aí, se Perdida a gente no achar. YouTube? Tem uns, Se digitar não, lá, YouTube não. Jefferson Pedro. Não, tem não, mas tem uns cassetes por aí que a gente gravou, né? Uns 3 primeiros programas, eu acho, 3 ou 4, a gente gravou, que era pra gente poder fazer a melhoria, né? Não tinha essa dinâmica aí do YouTube. Se tivesse, a gente tinha arrebentado. Ó. Mas nós fomos com a cara e coragem, os 3 jovens, e a gente mesmo que bancou, né? Tivemos o apoio ali do estúdio, que eu tinha uma amiga que era de Mesquita, o pai dela ajudou a gente, ele gravou as vinhetas, gravou as passagens com a gente, abertura, encerramento, a gente gravou isso, e começamos a fazer um programa, mano. E aí isso foi dando pra gente experiência, cada um tinha um jeito, né? Eu não falava muito, o Miltinho e o Fabiano, então, falava muito, o Fabiano hoje está no Paraná, se eu não me engano. Né? Fabiano. E, enfim, ele tinha uma dinâmica muito fácil, muito forte. O Miltinho tinha um carisma muito grande, conhecia um mundo de gente, e eu só ia ali no embalo com eles. E aí isso foi dando uma outra perspectiva. Foi aprendendo também, né? Foi se aprimorando. É porque hoje a gente está no Ministério de Comunicação, mas essa parte da comunicação da igreja, isso já falava, faz sentido, isso é necessário, é importante para a igreja. Eu acho que a gente, talvez num futuro não tão distante, próximo, a igreja, inclusive a igreja local, ela precisa pensar e refletir sobre ela ter um programa local de rádio, para poder a propagação daquilo que da sua fé, daquilo que ela prega, poder alcançar pessoas e corações. Mano, não necessariamente de rádio. Rádio que a gente fala é um programa de conversa, né? De divulgação de ideias. Eu acredito, inclusive, no rádio. Rádio físico mesmo. O meu sonho hoje, lá ali na região dos Lagos, era eu abrir um programa de rádio. Se eu conseguisse patrocínio, se eu conseguisse patrocinadores, eu gostaria de fazer um programa de rádio. Porque, cara, eu vou lavar meu carro, vou limpar meu carro. Tá ouvindo rádio. Eu ligo o rádio, irmão, eu fico ali com meu coração doendo, porque eu falo, não é possível. Se a gente abrir um programa de rádio aqui, não tem comparação. O alcance, porque programa né? de rádio local, você tem muita... Tivemos aqui com o pastor Alex, e ele falando sobre palavras fora da Bíblia. Cara, é o que mais rola na rádio, uma rádio local. Talvez numa melodia, numa MK, não vai rolar isso. Mas numa rádio local... rola muita heresia, rola muita pessoa despreparada falando um monte de besteira. O cara pega a palavra para falar e ele fala um monte de coisa enrolada. Tudo. Ele não vem preparado para falar. E talvez eu possa ousar de falar que ele não tem um preparo para estar ali. Né? Não menosprezando a pessoa. Mas o preparo que eu digo é o preparo bíblico, para o cara chegar ali e falar, uma base. Eu venho aqui hoje para a gente trazer uma palavra voltada para esse ponto. Entendeu? E assim, nós 3 ali nesse programa no rádio, por menos preparo que a gente tinha, eu olho para trás, olho para um programa quando eu ouço ali e vejo, cara, se a gente entrasse aqui, a gente arrebentava. Hoje, né? Hoje em dia, ainda mais com a facilidade de divulgação que Exatamente. tem, né? E você pegar isso numa proporção, você pegar uma igreja de Caxias, uma igreja de Mesquita, uma igreja de, sei lá, talvez até regionalmente a gente falar de pegar 1 hora aí num programa de rádio, eu acho que a proporção que a gente ganha é grande. Quem assistiu ali o documentário do Bispo Macedo, por exemplo, eu assisto só o primeiro, né? Acho que são uma trilogia, se não me engano. Eu assisti o primeiro. Como é que a igreja começa ali e deslancha? Quando ele bota a igreja no rádio. Aí a igreja começa a encher, começa a deslanchar. Então, a comunicação, ela faz parte disso. Então, olha onde a gente está. A gente está hoje falando sobre comunicação, hoje a gente está falando aqui sobre o ministério, mas lá atrás, isso já vinha falando forte com a gente. Então, assim, acho que é importante. E o ministério pastoral, ele começa quando Deus começa a fazer um incômodo na minha vida. Não querendo enrolar, né? Já voltando no ponto, eu vejo Deus falando na minha vida. O Senhor começa a me incomodar. Eu cresço na igreja, mas eu sempre faço a pergunta aqui, né?
Ah, como é que é? Você nasceu na igreja, mas e aí? Você não desviou em nenhum momento? Porque eu sei o que eu vivi. E eu sei que em um determinado momento eu estava ali na igreja, eu tocava na igreja, mas meu coração não estava ali. Aham. A minha fé não tinha uma base, uma consistência muito boa. E aí eu me afasto sem me afastar. Você tá ali, mas só o seu corpo tá ali, né? Você não tá presente. Você faz pela rotina, você não faz porque você está crendo em alguma coisa. Sim. E aí eu tive que ter a minha experiência, Deus teve que fazer o meu tratamento. Eu morei 2 anos em Macaé, morei um período em Macaé, não foi 2 anos, mas foi meio assim... Só um minutinho, nesse período você já estava casado? Já? Não, solteiro. Solteiro, mano. Eu fui para Macaé, aqui acabou um pouco de perspectiva, eu sempre fui muito relacionado a trabalho. Então, desde os 8 anos eu trabalhava, mano. Meu pai ia para a feira, eu ia para a feira para vender salgado com ele, junto com meu pai e minha mãe. E eu, quando chegou uma outra época, eu falei, não posso ficar parado, quero trabalhar de alguma coisa. Fui trabalhar numa mecânica de bicicleta. Um período eu estava à toa, só estudando. Eu falei, não, cara, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que fazer alguma coisa. Ou então eu tenho que me mexer. Aí eu também tive uma outra parada de comunicação. Eu arrumei uma vaga para escrever para um jornal de Mesquita. Pô, maneiro. Era o Arroxo. Então eu arrumava as paradas e escrevia, sei lá, uma rua com buraco, uma parada assim. Então eu sempre quis nessa área. E aí o Senhor começou, eu fui para Macaé. Eu cheguei em Macaé, não tinha uma igreja ali em Macaé. Sim. A igreja de Macaé, ela surge logo que eu saí. Não sei como que a igreja surge lá e tal, que eu já cheguei agora com pastorado, a igreja já não existia mais lá. Uhum. E aí o que acontece? Eu passei 2 anos lá à toa, mano, entre aspas. O primeiro ano que eu passo lá, os primeiros 6 meses mais ou menos, isso vira um choque muito grande, porque eu era um cara que, apesar de estar com meu coração longe, eu tinha uma rotina com Deus, eu tinha culto, eu estava na igreja, e aí eu chego num lugar onde eu não conheço ninguém, onde eu não tenho igreja para ir. Igreja. Se tivesse uma promessa lá, cara, eu ia chegar lá, ia me sentir em casa e ia sentar lá. Como em qualquer lugar que eu vou, que se eu encontrar uma promessa, eu vou entrar lá e vou me sentir em casa. Porque a promessa tem essa característica, né? De ser bem um ambiente bem família, né? Talvez por causa da história dela ser feita com base nas famílias. Acho que quando a gente chega numa promessa em qualquer lugar do Brasil, a gente se sente pertencente de casa, né? Se você chegar numa congregação da Igreja Adventista da Promessa, você chega lá e dizer que é da promessa, e tiver um violãozinho lá porque não tem músico, não tem nada, cara, você pegar lá o violão, posso pegar aquele violão lá e tocar? O pastor, ninguém vai te falar, não. E o cara chegou agora, quem é esse cara aí? Não conheço, não sei de onde é, vamos ligar. Não tem. Você se sente realmente em casa. Você é bem recebido, você se sente bem. E aí eu fui para Macaé, passei esse período lá, e de início comecei até a trabalhar sábado lá. E aí aí a gente já está mais ou menos nos meus 18 anos, mais ou menos. Uhum. E aí eu começo até a começar a visitar aí algumas igrejas, mas aí mais por namorada do que por... Nem namorada, assim, mas... Porque eu sentia a necessidade de estar numa igreja, mas eu não sabia para onde ir, ficava meio deslocado. Até que, de repente, lá na loja onde eu trabalhava, aparece uma irmã, que ela era do 7º dia, e aí ela, numa conversa comigo ali, que ela foi comprar um negócio, e a gente começa a conversar, e eu falei para ela que eu era da promessa e tal, Adventista da Promessa, que veio do 7º dia e tal, e ela faz um convite. Eu vou lá à tarde, tinha um JA lá à tarde, deve ter até hoje, né? O JA, que é um encontro jovem ali, né? A igreja do 7º dia em Macaé é uma igreja diferente, né, de qualquer outra igreja que eu já ouvi falar sobre o 7º dia. Uhum. A igreja ali é muito diferente, ela é a central ali de Macaé. Caramba. E ela é uma junção de várias pessoas de vários lugares. Então vem um cara de Pernambuco, do Maranhão, vem gente de tudo quanto era canto e ia para ali. E a igreja era meio que muito diferente. E essa diferença que ela tinha, ela era muito parecida com Mesquita. Então eu me senti bem. Fora que ela fez uma estratégia extraordinária. Ela falou para todo mundo que eu ia lá, falou meu nome e falou, olha, ele vai vir aqui, vocês já conhecem ele, abracem ele. Então, todo mundo me abraçou. Cara, eu cheguei ali, pô, que bacana, precisando de ser abraçado, e os caras pensaram 2 vezes.
E aí eu passo a congregar ali. E aí eu começo a orar ao Senhor. Eu falei, Senhor, não dá para mim ficar aqui trabalhando sábado. Então, que o Senhor possa começar a preparar alguma coisa. E aí, a igreja, apesar de ser uma igreja central, uma igreja gigantesca, e de uma igreja com muitos músicos, era uma igreja que tinha, assim, a participação musical era muito playback. Era, na verdade, a maior parte era playback. Eles têm um estilo deles lá, né, um jeito deles. Então, assim, eu nunca participei diretamente, assim, de nada. Só orei numa vigília e fiz um projeto que foi uma serenata. Então, assim, aí Deus foi trabalhando no meu coração ali. Ali Deus foi tratando, Deus foi cuidando e Deus foi me dando um despertar. Nisso eu paro de trabalhar sábado e aí eu passo a congregar integralmente ali. Sábado, domingo, quarta-feira, estou lá na igreja junto com eles lá. E aí arrumou amizade, pessoal ali e tal. Pessoal, muita gente boa até hoje mesmo. Fui lá um tempo atrás, eu fui lá visitar a cidade ali e resolvi ir lá na igreja. Congreguei com eles no sábado lá. E, cara, todo mundo lá, e, sabe, pessoal, muita gente boa mesmo. Aí você fica quanto tempo ali em Macaé? Fico uns 2 anos e alguma coisa. E nisso eu resolvo voltar. Eu volto noivo com uma menina, né, que eu conheci lá no 7º dia. Ela era do Espírito Santo, mas estava ali, como eu falei, era uma junção. E volto para casa. Quando eu volto para casa, meus pais já não moram mais em Mesquita. E não congregam mais em Mesquita. Eles já estão congregando em Rosa dos Ventos. E aí, nessa oportunidade que eles estão em Rosa dos Ventos, eu vou em Mesquita. Chego lá em Mesquita e falei, cara, perdi meu espaço, não tem mais espaço. Vou tocar o que aqui? Mas o pessoal era diferente? Tinha mudado alguma coisa? Cara, eu vou dizer que deu um azar, mas eu acho que foi propósito de Deus pela experiência. Depois a gente vai ver isso. Mas eu dei o azar que eu chego ali, tinha uma penca de cabeça lá, mano, tocando. Né? E tava lá o pessoal chama de Abuse, que é o Leandro, lá de Piedade, né? Ele tava lá nesse dia, tava ele e o irmão dele. Aí lá já tinha o Léo, que já estava desenvolvendo não só no baixo, mas já estava desenvolvendo também para o violão, para tocar ali. Tinha o Diego, que está lá em Gero Pedreira, que tocava, que foi quem me substituiu ali em Mesquita, né? E aí eu falei, cara, o que eu vou fazer aqui? Eu toco violão. Não tem espaço para mim aqui. E Rosa dos Ventos sempre foi carente de músico e tal. Eu falei, não, então eu vou ficar lá. Eu vou para lá. E como eu não tinha compromisso com nada, com ninguém ali, né? Com a igreja de Mesquita, não tinha nada, estava chegando. E meu espaço, não tinha espaço para mim ali. Na minha cabeça, não tinha espaço. Eu vou para Rosa dos Ventos. E em Rosa dos Ventos, eu passo ali mais ou menos uns 2 anos também. Né? E aí tem a questão do meu relacionamento, que se acaba, né? Tem umas experiências loucas que eu poderia contar aqui, mas eu acho que não vai dar tempo. Mas foi muito bom ali. As experiências que eu tive ali em Rosa dos Ventos foram muito boas, porque quando eu chego, a igreja cantava no playback, né? E a gente consegue fazer com que, de uma forma maravilhosa, Deus faz, né, na verdade, de uma forma maravilhosa, que a igreja para de cantar no playback e passa a cantar com banda. A gente passa a ter uma banda, bateria, guitarra, chegou a ter teclado e contrabaixo. Legal. Então, assim, a igreja dá uma levantada. A gente chega a tocar... Tinha um amigo da Nazareno que chamou a gente para tocar lá na igreja da Nazareno, em Nova Iguaçu. Então, nós fomos lá, fizemos um culto jovem com eles e uma vigília com eles. E, cara, foi muito bom. Tinha 2 pessoas de Mesquita lá que foram congregar comigo em Rosa dos Ventos, que era o William e o Tiaguinho, filho do Nilcinho e da Cris, né? E aí... a igreja, tipo assim, aí ali eu tô ganhando só experiência, mano. Só experiência. Deus me dá muitas experiências ali na igreja de Rosa dos Ventos. E aí começo a namorar com a Mariane e volto para a igreja de Mesquita. Porque a Mariane era de Mesquita. Né? Mariane de Mesquita. A Mariane, cara, ela era secretária desse nosso programa que a gente tinha no rádio. Caraca. Eu tinha uma namorada, né?
mas ela fazia ali a secretaria a gente precisava, na nossa equipe, a gente precisava de alguém para anotar alguma coisa. Aham. Aí a primeira coisa que a gente pensou foi, pô, a gente precisa de uma secretária para atender ligação, para anotar pedido de oração, que a gente anotava pedido de oração. Eu acho que a gente tem até hoje esse caderno, em algum lugar. Mas existe esse caderno ainda, que ela anotava ali o nome das pessoas e tal. Mas sem pretensão nenhuma. Ela foi a menina assim, a gente pensava assim, a gente precisa de uma menina que seja de Deus, que seja uma menina séria e tal, que não seja de bagunça, né? Porque apesar da nossa infantilidade ali, vamos dizer, da nossa forma de ser, a gente olhava também com um olhar espiritual. O projeto em si era um projeto sério, né? Era um projeto sério, apesar da gente não entender a dimensão dessa seriedade que precisava ter. Mas uma parte, pelo menos, a gente teve. E aí ela fazia ali com a gente a secretaria, era perto da casa dela, inclusive, né? Então ela sempre ia. Mas, enfim, aí quando eu volto de Macaé e tal, aí algumas coisas acontecem, que eu voltei noivo e tal, terminei o noivado e pá. E aí, de repente, aí eu começo a namorar com a Mariane, e aí eu passo a congregar ali novamente na igreja de Mesquita. E aí o espaço vai sendo dado, e aí quando eu começo também a ter que cantar, e não só cantar e tocar, mas ministrar também. Que aí é onde eu tenho a minha memória de você ali em Mesquita. Porque o Diego casa, logo antes do Diego casar, o Diego já está namorando com uma menina, né? E aí depois o Diego vai embora para Engenheiro Pedreira, né? Tem tudo isso. E, enfim, e aí acontecem essas coisas aí. E assim, como é que... Eu lembro que teve um período que você também fazia parte da Rumap, né? Isso. Você chegou a trabalhar na Rumap com o Diego e tal. Isso. Como é que foi esse seu movimento para trabalhar com coisas regionais, assim? Então, na verdade, cara, eu sempre disse que eu não sei por quê. Porque eu sempre pensei o seguinte, meu nome, ele tá lá no finalzinho da lista, quando já não tem mais ninguém, aí, tipo, acabou a caneta, acabou o nome de todo mundo, não tem mais... Pega esse caco de telha aí, vamos escrever aqui o nome do Jefferson e vamos tentar ver se vai. Mas, na verdade, ele começa ali com uma visão, na época, eu ainda não tinha essa... Para você ver, o Leandro Cabral, que é presbítero, hoje lá de Mesquita, ele começa a me levar para as reuniões da Rumap. Então, acho que era toda quinta-feira, se eu não me engano, tinha uma reunião onde é o Lago do Bicão ainda hoje, no mesmo prédio, mas acho que era outro andar. E aí eles me levavam para participar das reuniões. Eu não tinha maturidade e nem o entendimento do que eu estava fazendo ali. Mas eu comecei a ter uma visão diferente daquela visão do membro que está lá na igreja. Então eu comecei a enxergar as coisas, que tinha alguma coisa diferente, e eu tinha que olhar por um ângulo diferente. E aí a gente ali teve um congresso da Rumap. Num desses congressos, foi o congresso até em Xerém mesmo, onde a gente fez o Somos Um. Foi naquele mesmo lugar, que teve um congresso jovem ali. Na época, eu não lembro assim, quem era o líder da Rumap, enfim, mas eu lembro que o líder ou era o Alexandre, pastor Alexandre, hoje pastor de Piedade, ou era o pastor Robson Fantin, né? Que foi até pastor aqui em Caxias. Eu não lembro quem era o diretor da Rumap, mas eu lembro que eles se misturavam ali, e eu sei que eles estavam ali. Tinha o Alexandre Malheiros, tinha o Val... E agora? Não vou lembrar o nome. Ai, cara, esquece, então, não vou lembrar o nome. Mas tinha mais dois ali que eu me lembro, assim, que eles estavam ali. Eu sei quem são, mas eu agora não vou me lembrar do nome dos dois. Mas eu sei sei quem eles são, mas não estou lembrado do nome. Mas, assim, tinha essa diretoria ali e a gente foi ali para poder tentar ajudar. Nesse meio tempo, se você lembrar, eu te falei que fui para Macaé. Sim. Na semana anterior, foi a semana que eu fui para Macaé, consegui um emprego, já comecei a trabalhar, só que a mulher lá, dona da loja, me liberou para mim voltar no Rio na semana seguinte. Na sexta-feira à noite eu voltei para o Rio, porque no sábado de manhã eu fui para esse congresso em Xerém. Então foi mais ou menos nessa época que começa ali minha relação, já um período já vinha, minha relação com a Rumap. E aí eu ali só ouvindo, só assistindo, só ajudando no que fosse possível, sem muita capacidade, vamos dizer assim, para opinar em alguma coisa. Sem entender, talvez, até o propósito que eu estava ali. Nisso vai funcionar lá, vou voltar, e aí lá na frente a diretoria era da superintendência do pastor William, ele junta um grupo de pessoas, fora a Rumap, fora tudo, para a gente organizar um encontro evangelístico, acho que era esse o nome. Era um sábado evangelístico.
E a gente ia fazer treinamento. Nosso objetivo era organizar esse treinamento. E aí era o Alan, era a Mariana, filha do Abimael, tinha a Poliana, que era a esposa do Alan, enfim, não sei mais quem estava, mas tinha mais gente. Tinha o filho do Joazi também, o Vitor. É Vitor? Acho que era Vitor. 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 O Vitor. E aí a gente organizou isso e tal. E eu não sei se isso foi um teste, eu não sei. Mas eu já comecei a ter uma dimensão diferente daquela que eu tive antes. E na gestão seguida, não foi na gestão seguida, não. Aí passa uma gestão, eu acho. Não tenho muita memória muito boa, não. E aí, depois da gestão, acho que do Neemias, acho que foi isso mesmo, aí vem uma gestão onde começa ali a diretoria, mais uma vez não sei explicar como, aí eles me chamam o Diego Machado, Sim. chamam o Fabiano, eu, e tinha mais uma pessoa agora, cara, que eu, desculpa, não vou lembrar, que começa com a gente ali a Rumap, né? E aí essa Rumap, ela vai até um pedaço, Período. né? E aí entra o Juarez. Aí o Juarez entra e faz parte com a gente ali dessa Rumap. Ele passa a somar com a gente, né? E, enfim. E aí nós vamos até o final dessa gestão. E esse processo aí é um ponto importante. Porque esse momento que eu entro na Rumap, que eu ganho uma visão maior, eu começo a olhar para os pastores. Uhum. Eu começo a enxergar os pastores. Existia, naquele momento ali, hoje eu não vejo tanto. E, na verdade, eu não vejo. Naquele momento, a gente tinha algumas dificuldades na visão pastoral com relação à juventude. Com relação a... O Espírito Santo começou a me incomodar. Até lembro, até hoje, que uma fala que eu fiz pro Diego Machado foi: Diego, quem que vai substituir a gente? Quem que vai assumir a Rumap na próxima gestão? Cara, eu não estou conseguindo ver. Até falei com o Emerson aqui, porque o Emerson, essa gestão, o Emerson também assumiu, né, um pouco antes de se tornar pastor, se eu não me engano. Ou ele já era pastor e ele acaba assumindo. E aí o que acontece? Eu começo a me incomodar, o Espírito Santo começa a me incomodar. Cara, cadê? Cara, quem são os novos pastores? Da onde que vai vir novo pastor? Eu não quero ser pastor, mano. Então Deus precisa levantar aí pastores da nossa juventude, cara. Eu estava olhando para os outros. Não é para você não, né? Não. Então, assim, as coisas vão acontecendo, cara, dessa forma, e o Espírito Santo vai começar a me incomodar. Deus começa a falar forte no meu coração. Enfim, mas eu sempre procurei apoiar a igreja, ajudar a igreja com o que eu pudesse, sem precisar estar à frente, sem precisar ser o líder, sem querer ser o líder, cara. Porque, como eu te falei, eu enxerguei que eu enxergava que eu não tinha capacidade de ser o líder, entendeu? De um ministério e tudo mais. Hoje, ministério, né? E menos ainda para ser um pastor de uma igreja. Eu sempre enxerguei dessa forma. Mas então, você disse que não tinha essa visão futura, né, na sua juventude e tal, de ser um pastor, mas então como é que começa, como é que o pastor Francisco chega para você e fala: Jefferson, olha só, a gente está precisando de um pastor... Eu acho que ele não estava bem nesse dia, nem ele, nem a diretoria. Eu acho que, não sei, mano, acho que tinha alguma coisa errada na água, de repente foi a água contaminada da SEDAI, né? Pode ser. Mas, cara, olha só, eu acho que nessa pegada, de alguma forma, as pessoas podem ver e enxergar alguma coisa diferente. Mas eu, por exemplo, eu tenho dificuldade de olhar para mim e enxergar toda essa capacidade. Mas o Espírito Santo sempre usou pessoas para Deus. Deus está te preparando para algo grande, Deus está te preparando para algo maior. Eu nunca imaginava, eu sempre pensava assim, Deus está me preparando para algo grande, que eu vou trabalhar numa empresa grande, nunca imaginou que ser um seria profissional, um pastor, que eu né? vou ser um empreendedor, alguma coisa assim, mas nunca para o lado pastoral. Nunca, nunca. E aí, o que acontece? Chega num determinado momento, onde a gente passou pelo Ministério de Música, né? Eu saí do Ministério da Rumap. Na gestão seguinte, eu junto com o Júnior ali, a gente assume o Ministério Jovem, o Ministério de Música, quer dizer, que já é MMA, Ministério de Música. Na verdade, é a transição ali de DEMAP para Ministério de Música, né? E aí, ali foi mais um aprendizado,
foi mais um processo que a gente passou. O Júnior até fala mal aí, se ele estiver assistindo, ele vai estar comentando aí, falando, Deve né? estar pedindo para você cantar. Também. Mas ele é engraçado, né? Que aí é onde uma ficha minha cai. Ele fala pra mim, ele é o cara que tem a coragem de falar pra mim e falar assim, cara, eu achava que contigo não ia dar certo. Quando eu vi teu nome ali, que eu olhei pra quem era você, cara, eu vou ter problema com esse cara aqui. Ele fala isso, cara. Eu acho que a gente até comentou aqui no podcast com ele. Que ele olhou ali, ele falou, cara, o Jefferson, eu vou ter problema com ele. E aí a gente chega no meado ali da gestão, ele fala assim, cara, eu pensava nisso. Aí ele fala claramente para mim, sem pudor, ele fala com sinceridade, de amigo. Ele fala, cara, eu achei que ia dar muito ruim eu trabalhar contigo no Ministério de Música. Mas eu vi que foi a melhor pessoa que eu encontrei para me ajudar. E aí foi numa vigília da Romap, do Ministério Jovem lá em Austin. Eu estava conversando com ele falou isso para mim, aí eu chamei o Diego, falei, pô, Diego, olha aí o que o cara tá falando para mim. Aí o Diego falou, cara, eu pensava a mesma coisa. Pô, sua fama, Jefferson, caraca. Não, olha, eu sempre gostei de ser sincero e direto. Na primeira reunião que eu fiz com o Diego Machado, se ele estiver assistindo, ele vai lá falar aí, eu duvido que ele esteja assistindo, porque ele é desses, ele só assiste depois. Na primeira reunião eu virei para ele e falei assim, cara, eu odeio reunião. Eu lembro que estava ele, por isso que eu tenho dificuldade de lembrar da terceira pessoa, porque esse dia é marcante para mim, e essa terceira pessoa não estava ali. Uhum. E aí eu chego para ele, para o Fabiano, e falo assim, cara, eu odeio reunião. Se a gente for trabalhar só baseado em reunião, esquece, mano. Esquece. Para com isso. Vamos à ação. O que a gente precisa? A gente precisa fazer reunião para poder a gente partir para a atitude. Uhum. E aí, enfim, aí ele falou que aquilo ali, nele, causou um choque. Ele falou, cara, já sei que vai dar ruim. Vai ser problema. Eu com ele, assim, eu não conhecia ele, então eu só observava, né? Sempre tive medo da mulher dele, da esposa dele. Da Andréia eu tinha medo, tenho medo até hoje da Andréia. Mas porque ela tem um olhar muito forte, assim, isso me dava medo. Mas ele, assim, eu observava. Encontrei ele uma vez numa reunião do Neemias, lá na igreja, e eu estava lá só por uma razão que eu não sei qual que era, mas, assim, nada muito especial. Era uma situação que ocorreu que eu tinha que estar lá. Então, foi a primeira vez que eu vi ele com o bonezinho dele, com a boinazinha dele lá, que esqueci de velhinho que ele tem, mas nunca tive nada para dizer, nem contra, nem a favor. E aí, enfim, ficou essa impressão fica dentro de mim. Eu fico pensando, cara, eu causo isso nas pessoas. E fora o feedback, aí começa a casar com o feedback de outras pessoas. Eu achava que você era metido. Mas agora eu acho que você é diferente, cara. O Espírito Santo, cara. Eu achava que tu não valia nada, mas agora eu tô achando que é o Espírito Santo, verdade, é o Espírito Santo. Tinha gente que entrava na igreja de Mesquita, achava que eu era o pastor que eu era um pastor na igreja. Não um pastor da igreja, mas um pastor na igreja. A Luciene, se eu tiver a oportunidade de conversar com a Luciene, dela contar o testemunho dela, ela fala que ela chegava na igreja e ela achava que eu era pastor. E, mano, nem diácono eu era. Um belo dia, eu me lembro até onde eu estava dirigindo, não me lembro para onde eu estava indo, que aí eu perdi o fio da meada. Mas eu me lembro onde eu estava passando pelo Cosmorama, ali em Mesquita, e eu recebo a ligação do pastor Francisco. Eu estava para entrar de férias em agosto. Era final de julho para agosto. E aí o pastor Francisco me liga. Eu falei, pastor Francisco me ligando? Eu não tenho nada com ele. Aí parei o carro, encostei ali. Quem conhece Cosmorama sabe que ali tem em frente ao Deoclésio, ali, a escola do Deoclésio, tem um ponto de ônibus. Eu parei o carro ali. E aí fiquei ali conversando com o pastor Francisco. Aí o pastor Francisco, olha, a gente está com uma igreja em Magé e a gente precisava que você fosse lá dar uma ajuda. E a diretoria está revezando e queria que você fosse lá um dia para você poder segurar a onda para a gente lá. Então você leva o seu violão, toca lá com os irmãos, faz um louvor, passa a escola bíblica e prega. Só isso que a gente quer. Era um sábado, inclusive. Então a gente vai te deixar a chave contigo, você vai lá e faz isso lá para a gente. Que é para a gente poder abrir a igreja e tal. E aí eu falei, tá bom, pastor, vou sim. Eu falei, não, só para ajudar a gente vai lá. Ele até falou para falar com a minha esposa e tal, já era casado, não tinha a pérola ainda. E aí eu falei, não, pastor, beleza, vamos sim, pode contar comigo, eu vou lá e te ajudo sim. Aí viu a data e tal, eu fui lá uma vez, aí era para revezar, né? Não sei qual era a malandragem do pastor, mas era para revezar. Aí eu fui aí
bom, se eu fui agora, tipo, início de agosto, só vou voltar lá o mês que vem, né? Aham. Não, Mas aí não, tipo, um final de semana que eu fui, aí o outro final de semana eu não fui, aí no próximo, Jefferson, eu vou precisar de você lá, vai lá, cara. Falei, cara, eu vou lá, pastor, pode deixar, fui lá, aí, enfim, aí, beleza. Aí fui meio que revezando, quase indo, e já de pronto, assim, acho que não demorou muito não, acho que eu fui lá umas 2, 3 vezes só, e aí a igreja de Coelho Neto assumiu Magé Aham. como igreja, né? E aí o pastor Francisco falou, Jefferson, a gente não vai precisar de você mais lá não, porque a igreja de Coelho Neto vai assumir, e aí agora é com ele. Falei, pô, show de bola, beleza. Nesse meio tempo, tipo, acho que o Senhor botou um docinho na minha boca e falou assim, cara, olha aí, ó, o que eu tenho para você. E eu falei, não, quero isso nada, Senhor. O que acontece? Nós vamos para um congresso de missões lá em São Paulo. E eu tinha em casa um PG. E o Senhor começou a falar muito forte no meu coração. O pastor Sandro era o pastor em Mesquita, e ele estava trabalhando o PG ali na igreja, e esse PG caiu no meu colo, assim. Ele era o meu vizinho, que era o Alan vai para Curitiba, e aí, para não acabar com o PG, eu falei, pô, Alan, não vamos acabar não, vamos continuar lá em casa. Era parede, ele era meu vizinho de parede, cara. E aí eu falei, não, vamos continuar lá em casa, e comecei com aquele PG. E isso tudo aconteceu nesse meio tempo. O que acontece? Eu vou para esse congresso de missões, conhecendo o pastor Fernandão, na época ainda pastor, ele participava ali da diretoria regional, eu conhecendo ele, eu sabia que ele não tinha, hoje eu conhecendo ele, eu sei que ele não tinha aquele tempo para me dar, e nem para parar naquele momento para fazer, mas o Espírito Santo tinha alguma coisa para fazer ali naquele lugar. E aí ele a gente estava conversando ali, eu não me lembro com quem, eu lembro que eu estava com o Daniel, mas tinha mais gente, mas eu não me lembro quem mais era que estava ali. Uhum. Ele para e olha para minha cara, olha para a gente assim, reunido. E não, quem me conhece também não sabe que não é do meu feitio, né? Eu cheguei e falei, ei, pastor, chega aí. Ele se achega, eu não tinha intimidade com ele, eu só sabia o nome dele, porque ele tinha feito uma palestra em Auschwitz. Chegou ali, parou ali, irmão, e a gente foi até 1h da manhã conversando. Caramba. Nessa conversa que a gente tem ali, ele começa a dar as respostas, mas a paulada, ele começa a dar as pauladas naquilo que eu precisava ouvir. E ele falou, cara, Deus está te chamando para algo maior e você está vendo a situação e a necessidade e por que você não se prontificou ainda? Eu falei, pastor, mas eu só sou o líder de um PG. Não sou mais do que isso. Eu sou o último da lista lá que escreveram o nome com caco. E aí, falei isso para ele, com certeza. E aí ele fala, não, cara, Deus está te chamando para algo maior. E se você não se disponibilizar, você está fazendo o quê, cara, para o Senhor? Então, você precisa se disponibilizar para o que o Senhor quer mover na sua vida. E isso aí é só o começo que ele está fazendo. Cara, aí é o que eu falo. Depois eu tentei encontrar com ele várias vezes, em outros encontros, não conseguia. Nem por WhatsApp, ele demorava um mês quase para me responder. Porque eu mandava uma pergunta para ele, algumas coisas, ele demorava muito para responder. Ele era ali, diretoria regional, ele era MVP na região dele, que eu nem sabia o que era um MVP. E aí ele não tinha tempo, cara, para me atender. Só que aí o Espírito Santo começou a bater mais doído. E aí eu no Ministério de Música, a gente começou a enxergar outra coisa. O Somos Um foi uma experiência fantástica para a gente organizar o Somos Um. No Somos Um eu começo a ter um vislumbre de algo para comunicação. Não, mas calma aí. No Somos Um você já era pastor? Não, cara. Ainda não? Não. No Somos porque Um, na verdade, no Somos Um, eu não era nem irmão titular. Era, não. Porque na minha memória, assim, você começou em Magé, que você falou que eu não lembrava disso. Perdão, era assim. E você também teve um período que foi em de Vicente, não sei se foi pastor, missionário em Vicente de Carvalho, Vaz Lobo. Ah, não, verdade, isso aí, desculpa. Pois é. Na verdade, no Somos Um, eu já era pastor, já era presbítero, já era pastor. Isso. Quando eu fico em Magé 1 ano, a minha filha nasce, inclusive, em Magé, quando eu estava ali em Magé, foi ali no finalzinho. E aí a gente sai de Magé, como é que acontece Magé? Aí tem uma dificuldade ali com o Coelho Neto, o pastor Josimar assume Coelho Neto, tivemos até com ele uns episódios atrás, ele falando, e aí quando ele assume Coelho Neto, ele assume Magé, em consequência, porque Coelho Neto não era o Josimar.
E aí o Josimar assume Coelho Neto e, consequentemente, ele assume Magé. Nisso, ele precisa que eu assumisse lá Magé para ajudar ele, porque não dava para ele ir lá. E aí eu começo ali, um finalzinho ali do ano, praticamente, e eu assumo entre aspas, né, Magé. E aí, o que acontece ali, parece que, eu já não me lembro mais, como eu falei, eu não me lembro muito bem das coisas, não. A Covid foi forte. Aí o que acontece? Chega no finalzinho do ano, ali, do tempo de um ano de Magé, nesse meio tempo, eu assumo Magé. Acho que o Josimar já era pastor de Coelho Neto, e aí ele assume Magé. Aí chega um determinado momento, que acho que é no final do ano, ou início do ano seguinte. Chega no final do ano, eu tenho que assumir lá, por Coelho Neto, me dando resposta para o Josimar, né, me dando ali, reportando a ele, exatamente. E aí, nesse inteirinho, o pastor Francisco assume Coelho Neto. É isso mesmo. No início do ano seguinte, o pastor Francisco assume. Pastor Francisco assumindo... Cara, pastor Francisco, eu via uns áudios segunda-feira, eu falei, pastor, eu sei que você é o dia da sua folga. Mas é o dia que minha cabeça mais trabalha, porque eu saía de Magé, na segunda-feira, eu ia para o trabalho, trabalhando aquilo que aconteceu em Magé, no final de semana. Então, eu fazia o meu reporte para ele em áudio. Quem sabe... Então, nessa época, você trabalhava, você tinha um emprego fora da igreja. Você trabalhava fora da igreja. Você era pastor de Magé, mas... Eu tinha um emprego, era gerente de TI numa empresa, né, do prédio ali na Assembleia 10, que eu gosto muito de falar ali, porque trabalhei 12 anos ali. Foi uma experiência muito grande ali. E aí, o que acontece? Eu vou me reportando para ele. Eu acho que ele não aguenta meus áudios, e aí fala, cara, eu vou botar esse cara aqui para assumir essa igreja e ficar aí. E a igreja era pequenininha, cara, era 3 pessoas que tinha ali, não era uma igreja grande, nem nada. Então, tive uma experiência legal ali. Deus foi me dando uma maturidade, e uma coisa que Deus foi fazendo comigo. Eu tinha dificuldade com quem tinha mais idade. Aquele choque de geração, eu tinha essa dificuldade. Magé foi um tratamento para mim. Magé foi um tratamento para mim. Porque eu só encontrei com pessoas de idade. A irmã Zeni, que já dormiu no Senhor, a irmã Zeni, cara, ela não deixava eu sair um sábado. Mesmo que eu tivesse programação regional, ela não deixava eu sair se eu não fosse fazer uma visita. Porque ela arrumava a visita para a gente ir. Então, Magé, eu passava o sábado ali, e a gente ia fazendo visita ali para um, para outro e tal, ia fazendo culto. Tinha minha sogra, meu pai me acompanhava ali, né? E a Pérola ali, tinha a Mariane grávida, né? No finalzinho, a Pérola nasce ali, né? Enfim, essas coisas vão acontecendo ali, eu vou ganhando uma maturidade ali, uma visão pastoral, e essas coisas assim. O pastor ali me coloca como irmão titular, porque é na mudança de consagração, de ordenação, e aí ele não podia me consagrar, né? Ele queria esperar para não me consagrar, para me ordenar, né? Obviamente, com medo de dar alguma coisa errada e eu não ficar consagrado, né? Acho que era isso. Com certeza. Pelo seu histórico aí, né? Irmão, você não ouviu nada ainda. Não, só um adendo aqui, eu compartilho da opinião aí do Júnior, do Diego. Pô, olho pro Jefferson assim, caraca, esse cara deve ser muito chato, mano. E eu estava certa. Eu sou legal, mano. Eu sou legal. Eu sou um chato legal. Depois da mudança do Espírito Santo, você é legal. Depois que o Espírito Santo trabalha na sua vida, eu me torno legal, né? Eu acho que é bem por aí. E aí o que acontece? Ali eu ganho uma experiência muito legais ali, experiência de cura, do Senhor usar a gente para curar as pessoas, orar pelas pessoas, as pessoas serem curadas. É algo que o Espírito Santo fala muito, ainda fala muito forte. Não é que eu brigo, né? Mas eu tenho muito medo, assim, sabe? De botar a mão no enfermo e ele ser curado. Eu tenho medo dele não ser curado e ele ficar frustrado. Porque... isso aí é o outro lado, né? É uma responsa, né? Pô. Ainda só estou falando do meu pastorado. E assim, cara, mas quando eu assumo o pastorado mesmo, eu começo a ver que tudo que eu vivenciei desde o início, mesmo antes lá na Universal, eu vejo o quanto que Deus foi trabalhando na minha vida e me dando experiências, me preparando, para que quando eu assumisse o pastorado, cara, tem coisa que acontece assim que eu lembro, cara, eu era garoto, eu estava visitando a igreja em tal lugar, que meu pai rodava muitas igrejas nossas, e eu me lembro, cara, eu fui numa igreja e eu vi essa parada acontecer, eu vi o pastor fazer isso e tal, fora a experiência com o Ismael, que ficou um bom tempo ali como meu pastor em Mesquita, me aturou bastante tempo, minha pior fase, ele me aturou ali, né? E com muita estratégia, sabedoria, ele soube lidar, soube construir alguma coisa. Acho que uma boa parte disso tem a influência dele, né, nisso. Quero trazer ele aqui para a gente poder conversar sobre isso. Mas, enfim, a gente, nessa linha, Deus foi trabalhando.
E quando chama mesmo na responsabilidade que eu vou para a Magé ali, aí eu começo a ter uma visão melhor. Aí eu começo a estudar mais, Deus começa a me mostrar vídeos no YouTube, eu começo a fazer uns cursos, começo a tentar buscar, eu falo, se eu não sou capaz, o Senhor vai ter que me capacitar. Então aí agora eu vou correr atrás. Eu comecei a correr atrás, Deus começou a me dar a visão, antes mesmo da visão de revitalização de igreja acontecer, o Senhor já estava me dando nesse caminho. Eu já fazia lá os cursos do CTL, não o curso do CTL, mas que o curso é CTL, não é CTPI, que é o curso de plantação, curso de treinamento de plantação de igrejas, né, com o Ricardo Agreste. Aí eu comecei a consumir alguns cursos que tem no YouTube lá para você poder estudar. E aí comecei a fazer isso, comecei a ganhar essa visão, Deus começou a abrir minha visão. Quando a gente vai num outro congresso de missões, o Júnior foi até comigo, eu já conversava com o Júnior não era pastor ainda, e eu era só o irmão titular, eu começava a conversar com o Júnior, quando a gente chega lá no CTP, no Congresso de Missões, o treinamento do Congresso de Missões, cara, parece uma confirmação de Deus de falar assim, tipo, cara, tu tá no caminho certo. Aí o Júnior fala assim, cara, eu ouvi tudo isso que eu estou ouvindo aqui, foi tu que a gente conversou, cara, tu falou isso tudo para mim, como é que onde tu tirou isso? Tu é maluco? Sabe? Parece que tu sondou o que os caras iam falar. A gente teve ali a experiência do pastor Felipe, que hoje é líder do Ministério de Comunicação da Geral, falando da experiência dele de revitalização da igreja de Santana. Legal. Cara, e ali foi só confirmação, Deus só batendo assim, confirmação, tipo, é isso que eu quero para onde você vai. Eu estou te preparando para isso aí, cara. E a igreja está sendo direcionada para esse caminho. Cara, foi fenomenal, foi fantástico ali, só foi confirmação de Deus para o que o Senhor estava planejando. E aí, chega no final do ano, o pastor fala assim, olha, gente, ó Jefferson, você vai sair de Magé. Eu falei, vou para onde? Mal comecei aqui. Aí, então, nós vamos te levar para Vaz Lobo. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. Foi teu pai, é mesmo? Foi teu pai, cara, em Mesquita. Dá para você ir em Mesquita hoje com a tua esposa? Eu falei, fui com a Mariane. Aí, vamos conversar lá, tá? Aí teu pai falou, ó, nós queremos que você vá para Vaz Lobo. Falei, aí me bateu medo, porque a impressão que eu tinha de Vaz Lobo era outra, cara, completamente diferente. Vai lá, é tranquilo, pô. Tranquilo para tu, que foi criado lá, sei lá, não sei se foi criado. Mas para mim, não. Eu falei, não. E eu vou para... Eu chamava a igreja de... Eu vou falar a verdade, né, irmão? Não vou Pode esconder, falar, não. pô, mentira do diabo. É do diabo, então vamos fazer a polêmica, né? Vaz Lobo, para mim, era a igreja das ovelhas desgarradas. Que isso, Se arrumou cara? problema com o pastor, você vai pra Vaz Lobo. E eu sei que tem gente que comunga da mesma intenção que eu. Eu não conhecia Vaz Lobo mesmo, não conhecia de congregar lá. Fui lá uma vez pela Rumap, o Diego foi pregar lá e eu fui com ele. Só, ainda era no colégio ainda, naquela coleginha de criança lá. Enfim, e aí eu falei, pastor... Aí eu falei, pô, eu sabia que teu pai tinha vindo de lá. Eu falei, como é que é lá, pastor? Aí teu pai, né... enfeitou o pavão todo. Eu falei, não, isso aí não é isso aí não, pastor. A igreja que eu conheço não é isso aí não. O senhor tem certeza? O senhor está falando da mesma igreja que eu? Só que teu pai amava muito. Depois a gente vai entender, né? Aí teu pai amava muito a igreja muito, muito puxa-saco do teu pai também. A igreja é fogo também, né? Puxa muito saco do teu pai. E aí ele falou, não, mas você não vai pastorear, você vai ajudar o Josimar. Volto a encontrar o Josimar de novo. Você vai ajudar o Josimar lá. Falei, pô, beleza. Aí fomos para lá, não me lembro o mês mais ou menos que a gente foi, mas foi tipo o final do ano, assim, já... foi mesmo, foi um final do ano que eu lembro que a Pérola estava para fazer aniversário e tal. E aí, era aniversário de um ano da Pérola, é isso mesmo. E aí, o que acontece? Aí a gente pega e se muda ali para Vaz Lobo, e eu me lembro que, tipo, eu não durei 2 meses, 3 meses. Foi bem rápido a sua Foi bem rápido. Ali, né? Porque a ideia é que eu ficasse ali aprendendo com o Josimar, cara, ia ser uma ideia fantástica. A ideia foi muito boa, se fosse implementada. A execução não deu certo, porque teve algum problema no meio do caminho. E aí o Josimar tem que sair, se eu não me engano, acho que era janeiro, cara. Início do ano. Eu estava em Curitiba, quando o pastor me liga e fala assim, cara, olha só, deu ruim aqui. Não foi assim com essas palavras, né? Que a gente fala de um jeito mais direto. Mas ele falou, olha, eu quero que você volte e a gente quer conversar contigo para saber se você assume ali Vaz Lobo, porque aconteceu uma dificuldade e o pastor Josimar vai ter que assumir uma outra igreja e você vai ter que ficar ali, cara, porque a gente não tem ninguém para botar ali. E aí eu assumo ainda voluntário ali, a igreja, muito mais como irmão titular ainda, porque eu não tinha cargo pastoral, eu não dava bênção na igreja, né? Não impetrava a bênção, né? Apostólica.
Então tinha lá o pastor Edmilson e tinha lá o pastor Jonas. Eu chego lá com eles lá e eu falei, bom, beleza, né? Então a gente já tem aí 2 presbíteros, já vai ser mais fácil, não é sozinho nem nada. A igreja tinha um número de pessoas, de irmãos ali. E aí a gente começa, até que uns meses aí, as assembleias se aprovam e tal, se confirma. E aí o pastor vai e me coloca como presbítero, né? Pela convenção. E a gente assume já o cargo pastoral da igreja. De Vicente. Em Vaz Vaz Lobo. Lobo. Eu cismo de chamar de Vicente porque, para quem não sabe, Vaz Lobo saiu de Vicente Carvalho. Saiu de Vicente Carvalho. Então, Ainda fica com é a essa Avenida memória. Vicente Carvalho, mas o só que bairro o ali bairro é Vaz Lobo. diferente. Então ali, você já começa a assumir a igreja como pastor, você não fica muito tempo ali, né? Fica um ano ali. Fica um ano ali, um ano também. ali. Aí você é transferido lá para a Aí, região nesse de Lagos. ano, mano, dá mais uma... Não sei nem quanto tempo a gente tem de podcast aqui. Quanto tempo tem aí? Uma hora aí, ó. Já vai ser mais uma hora. Porque o que acontece? Como Deus estava falando no meu coração, aí daí já não tem mais volta. Eu já entendi que o chamado era o pastoral. Já era pastor. É nesse momento aí em que a irmã Lina lá, lembra que eu falei? A irmã Lina, né? Já ali, no caso, me encontra ainda já como pastor. Mas, enfim, aí as coisas, eu falo, não tem volta. Deus está trabalhando para não ter volta. Nisso, cara, eu vou orando, sempre incomodado. Eu sou muito incomodado com a igreja. Eu não me satisfaço, não é não se satisfazer, mas eu não tô aqui, não acredito que a gente precisa estar na igreja, ver a igreja bonita e tal, as pessoas felizes e bem. Eu não acredito que aquilo ali é suficiente. Eu acho que a igreja precisa de muito mais. Ela é um processo contínuo. Ela não pode. Eu não posso olhar para a minha igreja e falar assim, cara, estou satisfeito aqui. Não, eu tenho que olhar com um olhar de inquietude. Falar, não, cara. Sempre procurar alguma coisa para... A gente tem que fazer um negócio novo, a gente tem que ter alguma coisa nova. E aí, a gente tem que estar movimentando. E aí, o que acontece? Nesse período, o Senhor foi só confirmando. Em 6 meses, ali em Vaz Lobo, né, de pastorado mais ou menos, e aí o que o Senhor começa a fazer? O Senhor começa a preparar para a minha contratação. E eu sempre fui muito sincero, sempre fui muito aberto. Eu sempre quis ser voluntário, porque eu não queria ter essa dependência da região e nem nada. E eu, como voluntário, eu estava até bem, cara. Porque se eu precisasse de um negócio, eu tinha um bom salário, então eu precisasse de um negócio, cara, mano, vou comprar aqui, vamos dar um jeito aqui, a gente ajusta, e vamos, entendeu? A igreja de Vaz Lobo até que era uma igreja que os irmãos ajudavam muito financeiramente, muito bem financeiramente. Pastor Jonas era o diretor financeiro lá da igreja e ajudava bastante a gente lá. E, enfim. E aí a gente foi ganhando um amor muito grande por aquela igreja, extremamente abraçados. Se eu me achava bem em Mesquita, Vaz Lobo eu não tinha como comparar. Porque Vaz Lobo as pessoas em Vaz Lobo tinham um amor extraordinário. É que assim, eu tenho a minha lembrança de lá é que lá em Vaz Lobo ou você amava a igreja ou você não se dava bem ali. Não no sentido de não se dar bem com as pessoas, mas o clima, né, a cultura da igreja de Vaz Lobo era bem diferente das outras igrejas da Promessa. Mas eu cheguei em Vaz Lobo já depois desse período de rebeldia. Eu chego ali, eu tenho pessoas amáveis demais. Sim, são pessoas muito, muito amáveis, muito queridas. Mas assim, acho que o estilo da igreja era um pouco diferente. Né? Não sei se você tem a mesma percepção. Sim. Apesar de ser uma igreja da Promessa, as pessoas serem muito, muito queridas e tal, ela tinha um clima diferente, né? Sim. E você se deu bem ali, né? Mas só que eu chego ali num momento onde a igreja já foi tratada, já passou ali o Albino, passou ali, o próprio Josimar estava ali durante um ano, esse ano que eu passei em Magé, se não me engano, ele deixou o Coelho Neto para assumir Vaz Lobo. Então, eu não sei se ele passa um ano ali, mas eu estou entendendo que é assim, né? Não me lembro muito bem se era isso não, como eu não sou muito bem de memória. Mas pelo que eu entendo, foi mais ou menos esse processo. Então, quando eu assumo a igreja ali, eu já assumo uma igreja que já não é mais aquela igreja que tinha altas discussões na escola bíblica. Já é uma igreja que ela olha para a escola bíblica, olhando para a escola bíblica, sem sair, ainda saindo um pouquinho do foco, mas mantendo ali, pelo menos, o tema do que está sendo discutido. Então, pessoas assim que já estão ali lutando pela igreja, já um pouco mais com o coração e tal. Eu não sei se é isso. A impressão que me fica é essa. Eu chego achando que é uma igreja de pessoas rebeldes e tal, mas quando eu chego ali, eu não encontro rebeldia.
né? Você sempre vai ter um problema ou outro, uma situação ou outra, mas, cara, eu saí dali não com dever cumprido, eu não saio dali com... Você ficou ali pouco tempo também, fiquei né? 1 ano ali. Mas eu saio dali vendo alguns resultados positivos. Só um resultado positivo, cara, e eu vou te falar isso que me marca muito. A Carol. Carol, filha da irmã Tereza. A Carol, eu chego ali, a Carol é aquela menina especial, né? Mulher, né? Já especial, mas que ela me incomoda ali, aquela caminhada dela ali no meio da igreja, andando para lá e para cá e tal. Só que eu saio dali, uma Carol calma, tranquila, uma Carol que fazia a classezinha com as crianças lá, sabe? E quando não tinha classe das crianças por alguma situação que a gente estivesse vivendo, ela ficava ali com a irmã Tereza, calma, sabe? Ela já não era mais aquela menina agitada e tal, que no meio do culto, às vezes, no meio da igreja, ela perguntava, conversava com alguém. Não, extremamente calma, uma menina... Ela sempre foi doce, sempre foi sempre atenciosa, sempre para lembrar de onde que a gente é, quem é seu pai, quem é sua mãe, quem é sua esposa. Cara, olha, e isso me marca muito, porque você vê numa pessoa especial uma mudança, imagina nas pessoas que estão ali vivenciando com um pouco mais de consciência, né? Vamos dizer assim, que a consciência a Carol tem. Sim. Mas eu quero dizer assim, de uma forma mais normal, né? Sem a questão especial que ela tem, né? E, cara, eu vejo ali algo espetacular. E a irmã Tereza também foi importante, porque Deus usa ela algumas vezes para falar umas coisas. E eu vejo assim, o Senhor foi só fazendo umas confirmações. Nisso, tudo que eu estou vivendo ali, o que eu vivi em Magé e o que eu vivi em Vaz Lobo, foi um preparo para eu viver na região dos lagos. Se eu pulo esse processo e vou direto para a região dos lagos, por exemplo, ou para um outro local, eu acho que eu não teria o que eu aprendi ali para vivenciar lá. Então, foi algo que Deus foi fazendo uma construção. Até a minha sogra e meu pai me acompanharem nesse processo, foi algo que Deus... Tudo bem que a sogra é uma mala, a gente tem que carregar. Mas, até nisso, foi um processo que eles me ajudaram. Em Magé e em Vaz Lobo. O meu pai, a gente sai de Vaz Lobo, meu pai falando, cara, eu quero voltar para lá. Eu quero ir para lá. Pô, eu sinto falta de ir para lá, para Vaz Lobo. Né? Então, assim... para você ver como que a igreja marcou bastante. Sim. Meu pai. A minha sogra, até hoje, ela marca, ela fala de Vaz Lobo com carinho, um amor muito grande. Pelas coisas que a gente viveu ali, sabe? Pelos processos que a gente viveu, pelas pessoas que a gente encontrou, pelo que Deus fez na vida de algumas pessoas ali, sabe? E tudo isso a gente foi carregando essa bagagem. E aí, quando no meio do ano, o que acontece? O Senhor vai e me tira do emprego. Ah, te tira do emprego? Me tira do emprego. Porque eu precisava passar ainda 6 meses de processo. E aí esse processo que eu passo nesses 6 meses é o Senhor falando comigo, que vai cuidar de mim, o Senhor falou que ia assinar minha carteira. E eu nunca falei isso com o Francisco, nunca falei isso com ninguém, fiquei para mim, guardado para mim. E eu, naquela inquietude, naquilo tudo, eu falei, Senhor, e agora? Senhor, como é que vai ser? Senhor, eu tenho uma filha, como é que eu vou fazer esse negócio aí? Como é que vai ser? Só que os recursos de 12 anos de trabalho, o Senhor foi me sustentando ali. E aí o Senhor foi me segurando, até que chega um momento que eu recebo uma ligação, pastor Francisco novamente, falei, já sei. Pastor Francisco te ligar, mano, já sabe, tem alguma coisa errada. Ou é para ser pastor, ou é líder de ministério. Olha, mano, aí o que acontece? Ele fala, Gerson, eu queria que você viesse aqui com a sua esposa. Foi numa terça-feira. Aí eu ligo para a Mariane e falei, cara, olha... Falei, amor, o pastor Francisco quer que a gente vá lá. E lá na região. Cara, nós fomos lá, nós pensamos em todas as possibilidades possíveis e imagináveis, mas nós nunca imaginávamos que nós íamos para a região dos lagos. Só que tem um detalhe pequenininho, parece pequeno, mas é fundamental para poder dizer. No dia que eu fui mandado embora, foi numa quinta-feira. Eu estava com estava com chikungunya. Cara, eu saí. No dia que me mandaram embora, eu estava com febre, mano. Estava muito mal. Me mandaram. Aí, eu já sabia, uma semana de antecedência, eu sabia que ia ser mandado embora. Eu ia ser mandado embora na segunda-feira. Só que eu fui arrumando minhas coisas. Aí eu acho que eles resolveram antecipar. Fui embora na quinta.
Na sexta-feira, eu me lembro disso até hoje, na sexta-feira vai os irmãos lá em casa, eu muito mal, de chikungunya, e a Mariane começando a sentir os mesmos sintomas. Aí vai lá a Luciene, lá de Mesquita, com o Luciano, irmão dela, e o Alberto, que é um amigo deles lá, e minha sogra. E eles vão lá fazer uma oração. Aí a primeira oração que eles foram fazer, a Luciene puxa a oração. A Luciene é líder do Ministério de Mulheres lá de Mesquita hoje. E aí a Luciene puxa a oração. A oração da Luciene, a Luciene já orava quando a gente ia para o monte, às vezes a gente ia para Tinguá e tal, a Luciene já orava assim, tipo, prepara, Senhor, para onde eles vão e tal. E assim, o Senhor sempre falava ali, usando a Luciene, para onde a gente ia para algum lugar. Aquilo ali era um processo. Deus sempre falou isso. Sim. Nesse dia, a Luciene ora, e no meio da oração ela fala, Senhor, prepara essa praia para onde eles vão. Eita! Aí eu abri o olho, eu lembro de tudo isso, cara. Eu posso ser ruim de memória, mas nessas coisas eu lembro. Eu abri o olho, orei para Mariana, olhei para todo mundo de olho fechado orando. Falei, gente, que praia essa mulher maluca tá pensando, velho? E eu falei para ela já isso. Vai ver que só você ouviu praia, né? Essa irmã não tá muito bem, não. Pois é. Aí o que acontece? Eu falei, Senhor, né? Beleza, passou-se o tempo. Eu fui mandado embora. Num dia, eu vou no monte, em Mesquita, sozinho. Passou uns dias, né? Eu ainda sofrendo ainda um pouco da recuperação da chikungunya, mas eu falei, cara, eu tô à toa em casa, e eu, tirando os primeiros dias que eu não conseguia nem me levantar da cama, eu falei, não, eu vou no monte orar, cara. Vou buscar Deus, para Deus falar comigo. E fui sozinho no monte, porque a Mariana é ruim, não ia poder ir, a Pérola também. Era pequenininha, era pequenininha, não dava ficar carregando ela no colo. Apesar de que a gente levava ela no monte mesmo pequenininha. Uhum. O que acontece, mano? Chego lá no monte, aí tem a irmã Gisele, que é outra doida, amiga da doida da Luciene, que é lá de Mesquita também. Só que eu nunca tive nada, assim, proximidade com a Gisele. E a Luciene não estava no monte. Quem estava era a Cris, né, a irmã, e a Gisele, e tinha mais alguém que eu não me lembro quem era. E eu fui no monte sozinho, estava lá orando sozinho, tal, pai e tal, orando ali. Quando eu abro o olho e olho para frente, assim, distante, eu olho para as irmãs. Aí eu já estava me preparando para descer. Eu falei, bom, não vou ser aquela pessoa, né, que todo mundo acha que eu sou. E, de fato, eu sou um pouco, talvez. Vou lá falar com as irmãs. Fui lá cumprimentar as irmãs. E as irmãs, vamos fazer uma oração aqui, para a gente descer com você. Eu falei, tá bom. Aí, nisso, a irmã começa a orar. Ela é tomada, a Gisele é tomada, e fala assim, eu que vou assinar a tua carteira. Caramba. E aí, nesse dia que o Senhor fala comigo. E aí as coisas vão acontecendo, eu não falo nada para ninguém, o tempo vai passando, 6 meses vão passando, eu falei assim, e agora? Está acabando. Tentei trabalhar de Uber, não deu. Conseguiu. Não consegui. Tentei arrumar outras coisas de outra forma, não deu. Tentei arrumar um emprego, não deu. Falei, Senhor, tudo bem que o Senhor vai assinar minha carteira, mas que tal o Senhor me dar uma oportunidade para quando o Senhor for assinar minha carteira, eu peço demissão, pelo menos. Mas nada disso rolou. Até a Mariane, a gente ia arrumar o espaço para ela trabalhar, eu comprei um material para construir um espaço para ela trabalhar. Ficou lá na casa até hoje, cara. Não consigo construir. Não consegui construir. Porque na segunda-feira que eu comprei o material na segunda, na terça eles me chamaram. Fui lá na região. Quando eu chego lá, eles já vêm, a gente quer contratar vocês e quer mandar vocês para a região dos Lagos. E você chega lá na região dos Lagos, eu sei que é uma região assim, bem carente, né, de pastores e tal, pastores ativos. E qual a maior dificuldade que você, chegando ali, você encontra, né, com seu, sei lá, primeira igreja, assim, as primeiras igrejas, né, que você realmente é pastor sozinho, né, porque você tinha ajuda dos presbíteros, dos seus pais, do seu pai, da sua sogra. Isso. Qual a dificuldade que você chega ali, encontra e fala, caramba, eu tenho que resolver isso daqui, ou então tem o irmãozinho que é problemático? Cara, eu chego ali na pandemia, mano. Eu chego ali, não tenho praticamente um mês só, e já entra a pandemia. Então, não deu tempo nem de colocar nenhum plano em prática, né? Não tinha, na verdade, não tinha plano. Não tinha plano. Porque que plano que você vai fazer com quem você não conhece, nem sabe como é que é? Eu tinha uma noção, antes de Magé, eu ia um mês lá na região dos Lagos, meu cunhado mora lá. Então, uma vez por mês, eu passei lá. Quando o Senhor começou a me incomodar com essas coisas, um pouco antes, eu passei a ir lá de vez em quando, não ia um mês. Chegou um momento onde eu comecei a ver a necessidade, e aí uma vez por mês eu tirava um final de semana e ia para lá. Mas assim, Cabo Frio, eu não conhecia nada.
Nada mesmo da igreja de Cabo Frio. E eu descobri que ela existe há muitos anos, Sim. né? A igreja é em Cabo Frio, né? Unamar, a primeira igreja que eu fui ali na região dos Lagos foi Unamar. Porque o Diego Machado, na época que eu era da Romap, eu fui procurar a igreja, ele me deu o endereço que ele me deu era a igreja em Unamar, que não existe hoje. Não existe mais. Só existe o espaço lá, a capelinha está lá. Aham. E, inclusive, a igreja já era para ter sido fechada na época, mas ela não, o presbítero lá que estava lá, estava mantendo ela aberta em segredo, vamos dizer assim, né? E eu descobri que ela estava sendo aberta. Mas já existia a igreja em Rio das Ostras, só que eu não conhecia e nem sabia onde era. E aí, até conseguir acertar, demorou um tempo, porque, como eu disse, eu não estava indo lá mês a mês, eu estava indo lá esporadicamente. E aí, o que acontece? E aí, indo mês a mês, eu conheci só um pouco da igreja de Rio das Ostras. E não era suficiente para conhecer a igreja, assim. Conhecia uma pessoa ou outra, conhecia a Patrícia, que era de Realengo, né? Mas conhecia de vista a Patrícia, por saber que ela era de Realengo, mas não tinha uma relação com os irmãos nem nada. Então, eu chego ali um mês antes do carnaval. Da pandemia. Um mês antes da pandemia. E nesse meio tempo ainda teve o carnaval, né? O período de carnaval. Como não tinha pandemia, ficou lotado aquele lugar, né? Enfim, então assim, não tinha muito o que trabalhar. E aí entra a pandemia, a gente começa a fazer online, virtual, né? Até chegar a igreja a ter uma estrutura novamente e se firmar. Para você ter uma noção, né? Em março, começa a pandemia, fechar tudo. Em outubro, é a primeira reunião que eu faço com os irmãos de Rio das Ostras para a gente tomar um plano e começar a abrir a igreja em Rio das Ostras. Entendeu? Para você ver como é que o período foi longo para a gente poder começar. E depois que a gente começou, a igreja de Rio das Ostras em especial, que a gente começou, depois que a gente fez essa reunião, que foi a última final de semana de setembro, a primeira semana de outubro, até hoje, nós funcionamos impreterivelmente sábado, domingo e quarta-feira. Só parou ali quando eu perdi meu pai e que os irmãos estavam abrindo a igreja, pegaram Covid. E aí foi nesse período aí que a gente ficou praticamente um mês e alguns dias sem a igreja funcionar nessa rotina. E também a igreja não podia abrir por causa do decreto, que houve um decreto fechando tudo e tal. Um novo decreto, né? Quando começou a barrar de novo. Tirando esse pequeno período, que foi um mês e alguma coisa, o resto é sábado, domingo e quarta-feira. A igreja está aberta, funcionando. Seja comigo lá. Se eu não tiver, os irmãos estão lá, seguram a onda e fazem a igreja funcionar. E Cabo Frio, a gente passou por um outro processo, foram situações diferentes. Mas hoje a igreja de Cabo Frio funciona toda sábado de manhã e toda quinta-feira à noite temos o culto de oração lá, muito bom por sinal, e a igreja está começando ali a um trabalho mais enfático, ali, mais firme, né? Moisés ali que está me ajudando muito, né? E agora a gente ganhou, o Rafael ganhamos, né, de presente, ganhamos não porque a gente ganhou, né? Ganhamos de presente, e já falei para o Emerson que ele pode mandar mais que eu recebo, que é o pessoal lá, o Rafael lá de Sacramento, né, que está vindo somar com a gente, chegou agora praticamente no final do ano, né, início desse ano, e está ajudando a gente ali. Então, assim, Rio das Ostras já tem uma estrutura um pouco melhor, né, de pessoas mais ativas, mas Cabo Frio está começando a ganhar uma forma, né, com liderança e tudo mais, que é o que a gente pretende continuar trabalhando esse ano. Entendi. Mas a distância ali é uns 50 quilômetros, cara, de uma igreja para outra. Quantas horas? 1 hora? Depende. Na quinta-feira, eu demoro 1h30 a 2 horas. Caramba! Para chegar lá, porque a quinta-feira é 6h30 lá. Eu moro em Rio das Ostras. A gente escolheu morar em Rio das Ostras por causa do cunhado, é mais perto. Se eu precisar deixar a Pérola com eles, alguma coisa assim, é mais fácil da gente se adaptar, ou dar um jeito, né? E Cabo Frio tem essa peculiaridade. No sábado de manhã não, é mais tranquilo, né? Para ir, até mesmo período de carnaval, foi tranquilo ir para a igreja. Não na pandemia, fora da pandemia, o último carnaval agora, Sim, que a gente passou, ir para a igreja foi 1 horinha de viagem só, a gente chega lá. Mas, normalmente, com trânsito pesado, feriadão, é horrível para chegar na igreja. Entendeu? Sei bem. 1h30, 2 horas, se não for mais.
Se não tiver um acidente, sempre tem um acidente na rodovia, sempre tem um motoqueiro, sempre tem uma situação que atrapalha tudo, um trânsito, o caminhão, essas coisas. Cara, para finalizar, acho que a gente já falou muito, né? Quanto tempo aí? 1h40 já, não? 1h20. Olha aí. Então, para finalizar, aquelas perguntas de praxe. Isso porque ainda faltou coisa pra caramba. Hein? Pô, faltou coisa pra caramba? Pô, tu falou pra caramba. Como é que Cara, faltou coisa? são muitas situações que eu já vivi. Algumas eu não deveria contar aqui mesmo por experiência, Não. por situações, mas foram muitas experiências. E eu vejo que tudo isso que eu vivenciei, o Senhor me preparou para chegar até aqui, né? Até aqui que eu digo, até o pastorado, até estar à frente de uma igreja, porque não é fácil. Se eu te falei que eu tinha problemas com as pessoas que tinham idade antes, hoje a Mariane reclama, né? A Mariane fica me zoando porque tem as Jefetes, que são as irmãzinhas que têm idade, que elas são muito próximas, gostam muito e tal, a gente senta, dá atenção, conversa, né? Então, assim, realmente é um choque de quando quem viu antes Do e quem vê Jefferson de agora. antigamente pro Jefferson de hoje. Isso porque eu não mudei muito, né? Mas imagina se o senhor trabalhar um pouco mais, né? Se o senhor continuar assistindo. Pô, eu tinha mais algumas perguntas aqui para fazer, mas acho que o tempo pode deixar para a próxima. A gente está falando muito. Se os irmãos pegarem aí os podcasts, vão sempre ouvir algumas coisas aí. Então, cara, as perguntas de praxe que você costuma fazer para os pastores aqui, para os convidados, assim, né, você já falou da sua história na igreja, mas qual a importância da adventista para a sua vida? Da Igreja da Promessa na minha vida, ela tem uma importância, um grau de importância muito grande. Porque, como eu falei no início, eu já até te respondi essa pergunta, você está fazendo de novo, mas ela influencia toda a minha maneira de viver e de pensar. Teve gente que veio aqui e falou sobre doutrina, teve gente que veio aqui e falou sobre o amor da igreja, sobre a igreja e tal. Mas eu vejo que a importância da igreja foi para construir quem eu sou. Desde a minha classezinha de criança lá, quando eu era criança, com a minha irmã Ivonete, né, diaconisa Ivonete, até hoje, eu sou influenciado, né? Um dia desse o Rafael perguntou para mim quem é que me influenciou. É difícil eu falar o nome de uma pessoa que me influenciou. Foram várias, né? Foram várias. E não precisa ser pastor ou líder para poder me influenciar. Eu aprendi uma coisa, e quando eu entrei na empresa que eu trabalhava, isso foi bem forte para mim. Eu tive um encontro eu conheci o meu auditor, que era o seu Efigênio. Ele era um pequenininho, cara, 1,5 m, um senhorzinho, cara, de 80 anos, mas um cara fantástico, mano, espírita, mas com um conhecimento e um entendimento fantástico. Ali eu aprendi o seguinte: ninguém é tão idoso ou tão problemático que não possa te ensinar algo. Uhum. Então, se você conhece uma pessoa, ela vai ter algo para te impactar e te ensinar. Sim. Ele ali, eu cheguei aonde eu cheguei, na empresa onde eu trabalhava, eu entrei como mensageiro, é um prédio, né? Então eu era tipo o correio de dentro do prédio, e eu saí dali como gerente de TI, e tudo isso veio pelo incentivo dele. E eu aprendi com ele que você pode aprender com qualquer pessoa, e você tem algo a aprender com qualquer pessoa que você encontre. Então, você parar para conversar com uma pessoa, pode parecer que você está jogando conversa fora, mas dali você está absorvendo algo. Sim. Quando a pessoa com quem você está conversando tem experiência, e aí é onde está a pessoa de idade, ela tem um grau de importância muito grande, é que quando você senta, um jovem senta para conversar com uma pessoa de idade, e ele parar para observar e pensar no que ela está falando, e ele começar a questionar e perguntar para ela da vida dela, da história dela. Por isso que eu me fascino pelo podcast, porque perguntar pelas pessoas é muito bom, cara. É legal você saber a história das pessoas. E porque você absorve uma parte de conhecimento. E tem coisas que você não é obrigado a passar, porque você aprende com o outro. Então eu não vou, uma coisa que eu sempre converso com a minha sogra, né? Minha sogra apesar de ser uma mala, ela é uma pessoa muito usada por Deus. Quando ela me acompanha no pastorado, eu sempre falei para ela, Maria, eu não falo para você nada de irmão nenhum. Você nunca vai ver eu conversando nada de irmão nenhum. Por quê? Porque se Deus te usar para falar, eu vou achar que você está falando porque eu falei para você. Uhum. Então eu não te falo, eu não falo mesmo de nada que acontece. Nem coisas corriqueiras assim, eu não falo.
porque eu quero que Deus use ela de uma forma extraordinária, e eu quero estar ali presente e sentir isso, que Deus é quem está usando ela, e não ficar na dúvida, será que ela está sendo usada ou será que foi porque eu falei? E aí o que acontece? E eu sempre falei para ela o seguinte, se o Espírito Santo quer me usar, eu quero deixar ele me usar, mano, porque eu não quero passar pelo que eu vejo as pessoas passarem. Ela conta as experiências, as situações, e eu falo, cara, eu não quero passar por isso. Então, para que eu vou brigar com o Espírito Santo? Eu vi aqui pastores, né, falar que, não quero. Eu falo, não, quero brigar com o Espírito Santo, não. Não, Senhor, eu não quero. Eu entro no carro aqui, vou voltar agora, e eu vou conversando com o Senhor. Eu vou falando, Senhor, eu quero ver uma igreja nova, eu quero ver uma igreja viva, eu quero ver uma igreja transformada, eu quero os jovens na igreja batizados no Espírito Santo, mais ainda, eu quero os jovens ativos, pegando o Instagram lá, trazendo palavra, sabe? Trazendo coisa com profundidade, falando sobre o que crê, confirmando aquilo que ele crê. Eu quero a música da igreja, uma música consistente, eu quero a música da igreja, uma música bem preparada. Eu quero pessoas profissionais, mas não profissionais para agir só pelo profissionalismo, mas eu quero que elas sejam profissionais em demonstrar o amor de Deus, em falar da palavra do Senhor, em colocar em prática, literalmente, talvez, o texto bíblico, vivenciando a verdade bíblica. Então, eu olho para a igreja e eu vejo uma igreja que está amadurecendo e está crescendo, hoje, principalmente com o Ministério de Comunicação, você vê isso, eu olho para a igreja e vejo que a igreja tem um potencial gigantesco para crescer. Eu vejo que as nossas igrejas poderiam estar muito mais à frente, não só de igreja, mas a gente poderia ter o dobro de número de igrejas hoje no Rio de Janeiro, se lá atrás a gente estivesse enxergando com aquilo que a gente está enxergando hoje. Então eu vejo assim, eu quero ser esse canal de bênção, né? A gente participou no treinamento com o Júnior Mendes, eu antes talvez não tinha uma palavra para definir isso. Não tinha como definir essa minha forma de pensar. O Júnior Mendes falou uma coisa que ficou marcada. Davi serviu a sua geração. Sim. Eu quero servir a minha geração. E a minha geração é a minha filha que é pequena, os pré-adolescentes da igreja, os jovens da igreja, os adultos da igreja, os idosos da igreja. Eu quero servir toda essa geração, impulsionar ela para que daqui a 10 anos, quando a gente estiver completando 100 anos de promessa, a igreja seja algo muito maior do que ela é hoje. Talvez, por que não, a gente daqui a 100 anos está fazendo um programa, lembrando aqui, daqui a 100 anos não, daqui a 10 anos, a gente está fazendo um programa e, de repente, relembrando aquilo que foi dito aqui. Talvez trazendo falas de pastores que estavam aqui, o pastor Alex, que a gente passou aqui, que chegou agora, né? Daqui a 10 anos a gente está chegando nele novamente, falando com ele, e ele trazendo ali que faz a mudança. Em 10 anos você muda muita coisa. Sim, e ele trazer uma experiência de vida pastoral que ele vivenciou, outros passando por isso. Então é nisso que eu estou focado. Eu não olho para a igreja de hoje, eu olho para a igreja de daqui a 10 anos. Que igreja que eu quero encontrar lá? Como é que eu quero ver? Eu não quero as igrejas que a gente tem hoje. Eu quero as igrejas que a gente tem hoje, quero uma igreja na Zona Sul, quero outras igrejas, quero a região dos lagos, por exemplo, que eu olho hoje, que é o meu foco, né? Eu quero a região dos lagos, cara, você tem Macaé, você tem Campos, você tem Búzios, você tem Arraial do Cabo, você tem até o Namá ali, que a gente tem um grupo de pessoas ali, que é o meu sonho, se eu puder sair dali com uma congregação já formada, cara, esse é para onde eu quero ir. E eu não posso olhar para a igreja hoje. Porque se eu olhar para a igreja hoje, eu posso achar que não vou chegar lá. Mas se eu olho lá na frente daqui a 10 anos, não, cara, isso aqui tem igreja para tudo quanto é lado. Só Rio das Ostras, eu vejo ali a possibilidade de a gente ter 3 igrejas. Entendeu? Porque Rio das Ostras é um município que as pessoas dividem ele. Então, se você está aqui, para você passar para o outro lado da ponte, por exemplo, quem conhece Rio das Ostras é dividido em 3 partes. Antes do trevo, da rotatória, onde desemboca ali a BR-101, Sim. Você tem a região central e você tem depois da ponte já indo para Macaé. Então, você tem essas 3 partes. A igreja nossa, ela é, no caso, antes da rotatória. E quem está no centro, quem está depois da ponte, tem dificuldade de sair de casa para ir na igreja, diz que é longe. Diz que é longe. Só que é a cultura do lugar. Então, eu preciso olhar para Rio das Ostras, só para Rio das Ostras, quando eu olho só para Rio das Ostras, eu vejo ali a possibilidade de a gente botar 3 igrejas ali para que alcance todo aquele município. Isso eu não estou nem falando de outros lugares ali que ainda tem para serem alcançados. Estou falando só
da principal da E rodovia. quando você olha para frente, né, você consegue planejar as ações que você precisa fazer para alcançar naquele seu objetivo. Não só planejar, Né? ganhar a motivação que eu preciso. Também, porque eu sei para também. onde eu estou querendo ir. É verdade. Entendeu? Porque se hoje eu não... Para você ver, meu ministério jovem... Cara, a gente vai bater 2 horas aqui. Meu ministério de música hoje em Rio das Ostras são crianças, cara. O baterista, ele está fazendo aula de bateria lá, que é o João, ele está fazendo aula de bateria e já está tocando bateria. Quando ele não tem firmeza na bateria, ele toca o carrom. E a gente tem a Alice ali, que é uma pré-adolescente, a gente tem a Lolo ali, que ainda é uma criança ainda, né? A gente tem a Maria, que é uma criança, a gente tem o Pedro ainda, né? Que está ali naquela fase ainda de criança, para pré-adolescência. Cara, são crianças, mano. Né? Não, mas acho que A gente tem ali o Jontas, que é o líder do Ministério de Música. Você precisa agregar as crianças para que elas cresçam se sentindo parte da igreja, né? Porque acho que a Mihane falou aqui que a gente tem um problema forte com os adolescentes de 12 a 15 anos, que eles se sentem perdidos e tal, não tem um objetivo dentro da igreja. Então, acho que esse trabalho de juntar as crianças, de já começar a fazer esse trabalho com elas é importante justamente para que elas cresçam e se mantenham ali, né, daqui a 5 anos, trabalhando na igreja. Quem é pré-adolescente hoje, daqui a 5 anos tem 15, 16, 17 Sim. anos, irmão. Então, é preciso que eu abra o espaço para eles agora, eu não tenho outra mão de obra, são quem eu tenho. E eu preciso investir neles agora, para que amanhã, daqui a 5 anos, talvez, eu já tenha os jovens da igreja preparados e uma excelente equipe de louvor, porque 5 anos para você poder trabalhar voz, instrumento, poder ter outras pessoas, ter uma pessoa no contrabaixo, né? Poder preparar tudo isso. Esse é o foco. Até Cabo Frio mesmo, a gente vai trabalhar. A ideia que a gente tem é abrir ali uma escola de música para a gente tentar alcançar a garotada do bairro, para ver se a gente consegue captar essa garotada, inserindo elas ali, e daqui a 5 anos, a fórmula é a mesma, daqui a 5 anos eu tenho uma juventude na igreja e eu tenho uma excelente equipe de louvor, bem preparada, com maturidade, passou por um processo, apanhou ali, foi chamada a atenção zilhões de vezes, talvez ainda haja pessoas que vão tratá-las como criança. Eu não trato nem minha filha, que tem 4 anos, de criança. Eu falo com ela, quando eu tenho que falar com ela alguma coisa, eu não falo com ela como se fosse criança. Eu falo com ela como se ela tivesse um entendimento um pouco maior. Não exijo tanto, mas mesmo assim eu já falo com ela com uma firmeza maior. Daqui amanhã, quando ela estiver maiorzinha, ela vai ter um pouco mais de maturidade para entender e saber qual é o caminho que ela está traçando. E a gente precisa ser assim com a igreja. Às vezes a gente tem falta de algo na igreja, mas se a gente investir na criança, no adolescente, lá na frente é o investimento que você faz. Alguém investiu em mim, mano. Por mais que eu estivesse ali pela rotina, em algum momento, mas aquilo que foi plantado ficou ali dentro. Ficou ali, né? Ficou lá dentro. Quantas vezes eu não chorei? Quando eu fui para Macaé, um período que eu passei, quantas vezes eu não chorei? Chorei, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Senhor, olha onde eu estou. Longe do meu pai e da minha mãe, eu morava na casa da minha tia, né? Longe do meu pai e da minha mãe, longe da igreja, não tenho uma igreja para me congregar, não tenho nada para me fazer nessa cidade, Senhor. O que eu vou fazer? Só que eu não sabia que isso era um processo que eu precisava passar para hoje estar aqui, talvez, contando, mas vivenciando tudo isso. Desculpa aí. Não, muito bom, cara. Você falou muito. Foi mal aí, irmão. Olha aí. Então, tá bom? Falar mais alguma coisa? Não, beleza? chega. Se eu falar mais, tem muitas coisas mais para falar. Mas realmente são experiências, eu queria perguntar mais coisas também, mas vamos deixar para o próximo aí, para a parte 2. Nos próximos podcasts a gente vai soltando algumas coisas. Pode ser. Então, pessoal, a gente vai finalizar aqui o podcast. Muito bom, cara, ter você aqui. Muito bom saber um pouco mais da sua história. Tirar aquela impressão de que você é um cara carrancudo, um cara chato. Às vezes sou. Não, tô brincando. Mas é isso aí, pessoal. Como é que finaliza, cara? Eu não sou. Minha primeira vez como âncora. Vai. Valeu, pessoal. Olha, curta, compartilha. Olha aí, ó. Se você puder ajudar o seu pastor local, por isso que eu falo sempre, cara, de ajudar o seu pastor local. É importante, porque eu ainda tenho dificuldade de me achar capaz de ser um pastor de uma igreja. Mas como o pastor Cláudio bem puxou minha orelha um dia desse, ele falou que o Espírito Santo tem trabalhado e o chamado de Deus agora é mais do que real, é concreto. E nisso, o que acontece?
com a ajuda das pessoas, com a ajuda dos irmãos, nós podemos construir uma igreja mais forte, mais sólida, mais viva, mais renovada, e o Senhor vai só sendo glorificado através da sua vida, através dos irmãos. A igreja não é o pastor, a igreja não é aquele prédio onde você vai todos os sábados, domingos, a igreja não é o culto em si, a igreja são aquela comunidade reunida no propósito de ganhar almas para o reino dos céus. Se você tiver isso em mente e colocar assim, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Aí você vai ver grandes coisas acontecerem na sua igreja, na sua vida, você vai ver Deus fazer grandes coisas. É assim que a gente precisa viver. Eu não sou o dono da verdade, não tenho a verdade no meu coração, não tenho a verdade assim, como é que eu vou dizer? Não sou detentor da verdade, mas a verdade que eu conheço é a verdade da palavra de Deus, e isso precisa me bastar. E aí a gente lembra lá, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, tudo que possa acontecer contigo não vai ser suficiente para te afastar de Deus, nem te tirar da direção de onde o Senhor está te apontando, para o serviço do Senhor. Show. É isso, mano. É isso, cara. Valeu, gente. Bom. Valeu, pessoal. Até a próxima. Obrigado aí. Sexta-feira que vem. Eita. 19 horas. Não é combinado. Sexta-feira que vem, um novo programa aí para a gente assistir. Muito obrigado pela presença de todos e até a próxima. Valeu. Um momento difícil, assim, uns 2 meses. Eu chegava em casa, tava a Fabiana no quarto e a Flávia no outro e a Leonor chorando. Assim, tem um momento que a gente tinha vontade de desistir. Tinha sábado, por exemplo, que eu chegava na igreja, na sexta-feira à noite, Senhor, eu vou para a igreja, o que vai acontecer hoje, né? Porque é uma coisa... Eu levo 7 tiros, às 3 horas da manhã eu tô no meio da rua, na frente de um baile funk, na calçada, cheio de tiro. Em auge. Queimados. Queimados? Era o baile do Queimadão. Cheio de tiros. Você pensa o que naquele momento ali? Naquele